Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo que é muito relevante pra gente porque vai ter a participação de uma hematologista. Eu estou muito grata com a participação dela, já agradeço, doutora Clarice Lobo, do Rio de Janeiro, hematologista muito renomada que participou do nosso vídeo de hoje. Pra quem não me segue no Instagram, segue lá porque foi por lá que eu peguei as perguntas de vocês pra ela. E ela, com toda a atenção, respondeu pra gente. Então, esse vídeo é de perguntas com a doutora Clarice Lobo respondendo pra gente. Então, vamos lá. O vídeo ficou bem grande, eu vou dividir em duas partes, então serão dois vídeos. Acompanhe por aqui, inscreva-se, ative as notificações para você receber. E eu vou ler as perguntas e vou marcar aqui o perfil de quem fez as perguntas lá no Instagram, tá bom? Primeira pergunta. Fazer academia ajuda a melhorar a circulação e calibre da veia para quem tem doença falciforme? Você recomenda aos seus pacientes atividade física para quem tem doença falciforme? Bem, bom dia. Aqui é Clarice Lobo, eu sou médica hematologista no Rio de Janeiro e eu vou responder para vocês algumas perguntas que me chegaram sobre a pessoa com doença falciforme, algumas dúvidas. A primeira delas é em relação a esporte e doença falciforme. E a pergunta foi bem direta se existe melhora da circulação e das veias quando o indivíduo que porta a doença faz exercício físico. Sim, a musculação auxilia o desenvolvimento das veias, principalmente em membros superiores, e o indivíduo sob condicionamento e que é uma pessoa com doença falciforme, ele pode fazer sim os exercícios dentro do seu condicionamento, ou seja, não é para vocês saírem fazendo exercício sem progressivamente ir aumentando para chegar no limite do bem-estar. Exercício pode estar casado com bem-estar, não com esforço físico demasiado, que pode levar à desidratação e desenvolver crise da doença falciforme. Portanto, sim, podemos fazer musculação sob condicionamento, sob orientação de um profissional fisioterapeuta. Quem tem doença falciforme, do tipo SC ou outras, né, pode ter leucemia? Qualquer pessoa pode ter leucemia. A pessoa que tem doença falciforme não tem aumento do risco de leucemia, mas como qualquer indivíduo vivo, essa pessoa pode desenvolver leucemia. Não é mais frequente em SC ou em SS ou em qualquer outro tipo de doença falciforme do que na população sem a doença. Portanto, a chance de uma pessoa com a doença falciforme, qualquer que seja o subtipo, desenvolver leucemia existe, mas não é aumentada. Qual a melhor indicação do contraceptivo para mulher com doença falciforme? O melhor contraceptivo para pessoas com doença falciforme, para mulheres com doença falciforme, são os produtos puros de progesterona. O DIU de Mirena é um dispositivo intrauterino muito utilizado atualmente e que tem sido reportado não só a diminuição das crises de dor pré-menstruais, quanto é muito seguro para a pessoa com doença falciforme. A pessoa tem aumento de risco de trombose por ter inflamação e ser mulher em idade fértil e, portanto, o uso do dispositivo intrauterino com progesterona não aumenta o risco de trombose e, portanto, vai diminuir todos os comemorativos que a mulher muitas vezes tem nas fases pré-menstrual, levando ao desenvolvimento de crises. Paciente falciforme SC que já teve 2 abortos espontâneos iniciais, como proceder em uma próxima gestação? A pessoa que tem doença falciforme, ela tem uma inflamação crônica no organismo. Portanto, essa pessoa tem um aumento de risco de aborto.
Isso é bastante documentado, até mesmo no traço existe esse aumento de risco. Entretanto, essa pessoa que fez a pergunta já teve 2 abortos espontâneos. Indivíduos que têm aborto espontâneo, mais do que 2 abortos, está indicada a pesquisa de trombofilia. Então, ter doença falciforme desenvolve alguns pontos dentro da escala de risco de trombose na gravidez. Lembrando que todo indivíduo, toda mulher grávida é uma pessoa com aumento de risco de trombose. Fisiologicamente, o nosso corpo se prepara para o parto, diminuindo a chance de sangramento. Então, isso, em alguns casos, não é bem balanceado e existe aumento do risco de trombose. Mas o indivíduo, então, que já teve mais do que 2 abortos, deve fazer paralelamente a pesquisa para trombofilia. Peça ao seu hematologista, converse com ele sobre isso. Quem tem traço falciforme pode ter crise da doença? O traço de doença falciforme é uma condição, na grande maioria das vezes, assintomática. Portanto, um indivíduo que tem o traço falciforme não deve ter crise de dor. Eu, pessoalmente, já tratei alguns pacientes, poucos, na minha vida profissional, com traço falciforme e que tinham dores articulares e que, posteriormente, desenvolveram doenças autoimunes do tipo reumáticas. Portanto, se um indivíduo tem traço e desenvolve crises de dor, a pessoa precisa de um clínico geral ou de um reumatologista para identificar a causa dessas crises. Lembrando que existe uma gama de doenças reumáticas que são pouco definidas e que cursam com dor, principalmente em mulheres em idade jovem. Por que não é recomendado hipercalórico para pessoas com doença falciforme? Isso é relacionado à alimentação. Sim, existe uma recomendação de que a pessoa com doença falciforme e que está com perda de peso ou dificuldade de ganhar peso faça uma dieta com caloria boa, com caloria que vai dar energia. Uma dieta com proteínas, uma dieta com chocolate, com amêndoas, uma dieta rica e alimentação mais vezes durante o dia. Isso pode ser bem visto por uma nutricionista. Existem um grupo de nutricionistas no Brasil inteiro que lidam diretamente com doença falciforme. Então, sim, existe uma recomendação de que a pessoa com doença falciforme faça uma dieta compatível com o ganho de peso na adolescência ou com a manutenção de peso na idade adulta. Toda pessoa com doença falciforme tem anemia hemolítica? A doença falciforme é uma anemia hemolítica. É uma anemia hemolítica hereditária. Ou seja, existe uma produção de sangue e, por conta do afoiçamento, por conta da desidratação que a célula sofre, ela se destrói, ou seja, hemoliza mais vezes. Ela hemoliza dentro do vaso e ela hemoliza fora do vaso nos órgãos que produzem sangue. Então, ela tem uma hemólise intravascular, que é dentro do vaso, e extravascular. A hemólise intravascular leva muitas vezes a várias complicações da doença falciforme, como a vasoconstrição, a constrição do vaso, um aumento de crise, e isso daí é uma coisa que a hidroxiureia pode diminuir. Hoje já existem outros remédios em estudo e recém-liberados nos Estados Unidos que também se propõem a diminuir essa hemólise intravascular. Mas o padrão da doença falciforme, ele é hemolítico. Muito obrigada, doutora Clarice. Gostaria de agradecer em nome de todos os participantes aqui do vídeo e de todos que acompanham o canal. Sua participação enriquece muito a nossa troca de experiências, de informação, de compartilhamento de conteúdo aqui no canal. Então, quero convidar vocês que participam aqui do canal também
para incentivar, né, a gente fazer mais vezes esses vídeos, inscrevendo-se aqui, compartilhando e também lá no Instagram, porque é lá que eu consigo mais próximo de vocês pegar essas perguntas para passar para os profissionais, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito a diferença para vocês as respostas e até o próximo vídeo. Tchau!